noite, graça, vida e paz. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Louvado seja Deus, graças nós te damos, Senhor, por este momento. Graças a Deus, louvado seja Deus pela vida da Sabrina, do John, que estão conosco aqui, são membros da igreja e Deus tem levantado eles para fazer o louvor aqui, e eu tenho agradecido a Deus pela vida deles. Quantas vezes nós tivemos que colocar o som, né, pastor? Artificial não, né? Porque a gente está cantando a Deus, mas mecânico, só mecânico. Louvado seja Deus pela vida daqueles que têm chegado. Eu sei que muito mais, sei que tem pessoas aqui que querem estar no louvor, a gente vai começar a trabalhar isso, né? Para que o Senhor seja glorificado. Amém? Graças a Deus. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, nos fala uma passagem que diz um pouco sobre este cântico, e é uma frase de João Batista importante para a gente ouvir nesta noite. Diz assim, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Pode tomar assento, por favor. Louvado seja Deus. Tem um videozinho que eu vi apareceu para mim, daí eu postei, eu pedi para a Ju passar para mim lá, que é a essência da mensagem que eu quero trazer hoje, né? A essência da mensagem de o Cordeiro de Deus. Esse é o título dela e é o que eu quero mostrar para você. Olhe como era feito o sacrifício. É isso que eu quero trazer um pouco desta situação. Uma plataforma de gestão de trabalho que permite visualizar todo o trabalho da sua equipe em uma só tela. Assim, a comunicação... Antes de ontem, estava buscando do Senhor e Deus tem falado muito ao meu coração acerca da presença dele e de como nós estaremos na presença do Senhor. E me veio esse videozinho, eu achei interessante porque ele demonstra como às vezes as pessoas não sabem como era feito o sacrifício. E biblicamente, eu até conversei com o pastor Emerson e eu quero puxar um pouco a mensagem dele do domingo passado, que ele falou sobre perdão. E eu ontem estava conversando com ele, e nós temos no livro de Levítico, capítulo 1, capítulo 4, nós temos em 2 Crônicas, capítulo 29, são textos da palavra de Deus que nos afirmam e que nos ensinam como era feito o sacrifício, né? Isso era uma realidade. Quando a gente vê a figura do cordeiro, de um cordeiro, né? De um carneirinho, de um cordeirinho, como a gente viu ali, branquinho,
o primeiro sentimento que nos brota é de dó, né? Porque a gente vê os bichinhos pulando e daí você vê que eles tinham que ser levados ao matadouro. Eles tinham que ser levados ao sacrifício. E é exatamente como esse pastor fala ali, né? Deus instituiu isso no Antigo Testamento. Deus colocou isso no Antigo Testamento. E era algo que se fazia como prática sacerdotal e como purificação dos pecados ou expiação dos pecados. Era necessário fazer isso. Deus puxava isso para o povo. Deus ensinou o seu povo a fazer isso. Mas hoje a gente entende que Deus tinha um plano muito maior sobre aquilo, que não era apenas o sacrifício de um cordeiro. Porque se nós formos estudar a palavra de Deus, nesses textos que eu citei para você, não eram só cordeiros que eram sacrificados. Eram bois, eram cabras, eram outros animais também. Mas a Bíblia nos fala que Deus atentou e que a Bíblia nos narra de que a essência de Cristo estava simbolizada no Cordeiro. Então a gente vai ver hoje aqui exatamente isso, a importância do Cordeiro de Deus. E a importância de nós estarmos preparados para o dia que nós estivermos frente a frente com o Cordeiro de Deus. Com aquele que João esteve frente a frente, João Batista, e quando viu Jesus, é o que nós lemos, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era exatamente daquela maneira ali. As famílias tinham que levar o cordeiro até o sacerdote, e o sacerdote, como fala ali, põe isso no seu coração, grave isso, o sacerdote examinava o cordeiro, não examinava o dono, mas examinava o cordeiro, para ver se ele era sem mancha, ver se ele era perfeito. Não podia ter nenhum problema, não podia ter nenhuma doença, tinha que ser perfeito. E passava sobre um exame. Então, após esse exame ser feito no cordeiro, ele era sacrificado. E a simbologia disso lá atrás era exatamente essa. Todo o pecado do proprietário do cordeiro, do dono do cordeiro, passava para o cordeiro. Essa era a simbologia. Você viu ali no videozinho, aquela nuvenzinha preta que passa para o cordeiro. Era exatamente isso que acontecia. Esse era o rito. Esse era o rito da expiação, esse era o rito. Eles faziam vários tipos de ofertas, mas eu quero me deter a essa hoje. Então, quando a gente vê isso, a gente entende que a palavra de Deus ela é recheada de determinados símbolos significativos para nós. E eu consigo entender o motivo que Deus faz isso, porque nós hoje nesta terra, os nossos olhos, quem sabe, não compreenderiam as grandezas de Deus, ou aquilo que Deus quisesse fazer, o que fez, se nós não tivéssemos símbolos palpáveis a nós. E eu creio que Deus entendeu na sua sabedoria profunda, na sua grande sabedoria infinita, de que precisava deixar na sua palavra símbolos para que nós relacionássemos. Para que nós relacionássemos com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente tem na nossa mente. Por que a gente não consegue entender como é o céu? Como é a glória do Senhor? E Paulo fala, nem olho viu, nem ouvido viu as coisas que Deus preparou para nós, porque o nosso cérebro é treinado para associar símbolos. Isso é uma coisa científica nossa, da nossa natureza. Por que você sabe que isso é uma cadeira? Porque te foi ensinado que quando você enxerga essa cadeira, você tem um sinal no teu cérebro que diz isso é uma cadeira. Mas isso aqui poderia ser uma cadeira. Se fosse treinado o nosso cérebro a entender isso. Então eu creio que Deus, da mesma maneira, deixou símbolos para nós entendermos a sua vontade, para nós entendermos o seu propósito.
Então a gente vai ver lá símbolos como a água. Você sabe o que é a água, e você sabe para que ela serve essencialmente. É para nos alimentar, é para nos dar vida, é para nos limpar. Então Jesus encontra a samaritana naquele poço e fala: você está diante daquele que tem o poder de te dar água da vida, e a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então Jesus associa algo para que fosse entendido e compreendido por nós. Então hoje a gente não tem desculpa: eu não entendo a palavra. Entende sim, busque, associe as coisas, porque elas estão bem claras aqui na nossa mente. Deus nos fala sobre óleo, e quando a gente fala de óleo, a gente fala da palavra de Deus, a gente fala do Espírito Santo, a gente fala de unção, mas é algo palpável a nós. É algo que a gente compreende. Então, se eu pego um óleo lá na minha casa, vejo, isso é um óleo que serve para ungir, que significa o poder de Deus, que significa a unção de Deus, que significa o Espírito Santo de Deus. Então, muitas coisas na palavra, elas são associadas, porque Deus entende e nos criou para isso, para nós entendermos as coisas que a gente vê e compreende. As coisas espirituais a gente busca revelação de Deus. Então a Bíblia diz: aquele homem que é carnal, ele vai ser sempre carnal. Ele só vai entender que isso aqui é uma cadeira. Mas o homem espiritual não. Ele vai entender que isso é uma cadeira, ou ele vai entender que o óleo existe, não pelo simples fato que é um óleo, não pelo simples fato que é água, mas pelo fato que Deus elegeu o óleo como um símbolo de unção, como um símbolo de poder, a água como um símbolo da palavra que nos limpa, que nos purifica, que nos traz vida, que nos traz não mais sede, porque aquele que conhece a Cristo jamais terá sede novamente. Foi o que ele falou para a samaritana. Então Jesus, em muitas curas que ele fez, em muitos momentos que ele passou sobre essa terra, ele simbolizava as coisas. Ele fazia coisas que os discípulos, aqueles que o cercavam, compreendiam e entendiam e associavam para que o poder de Deus, para que a unção de Deus, para que o Espírito Santo tivesse acesso a nós e nós compreendêssemos as coisas espirituais, aquilo que Deus quer nos mostrar. Então Deus não quer só nos mostrar que isso aqui é um copo de água. Deus não quer só nos mostrar que existe o óleo. Deus não quer só nos mostrar que existe a videira ou a oliveira. É muito mais do que isso espiritualmente, mas o homem que é espiritual busca discernimento disso, mas o carnal não entende nada e continua sempre do mesmo jeito, não discernindo nada, não compreendendo nada. Então a palavra tem o poder de nos revelar, a palavra tem o poder de nos mostrar coisas que nós precisamos enxergar. Então como Deus vai trazer isso aos nossos olhos? Primeiro, a gente tem que associar alguma coisa. Depois a gente busca espiritualmente, a gente busca o poder de Deus para a revelação vir sobre a nossa vida. Então, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, quem sabe, se você for ler, por isso eu sempre indico às pessoas que comecem a ler a Bíblia pelos evangelhos. Comece a compreender quem é Jesus primeiro, depois você vai para Salmos, você vai para Provérbios, e depois você caminha pelas Escrituras, você pode ir lá para trás, porque daí você vai entender o que Deus estava propondo para aquele povo, quando dizia para eles: levem o cordeiro para o sacrifício. Quem sabe muitos naquela época, e quem sabe nós, a primeira vez que lemos a palavra, a primeira vez que enxergamos e que lemos as Escrituras, nós não pensamos nisso, nós não entendemos, mas por que tinha que ser sacrificado um cordeirinho, um animal tão bonitinho, tão dócil, tão em paz, que nos passa tanta dedicação, que nos passa tanta pureza? Eu pergunto para você, hoje você teria coragem de ir num lugar e pegar um cordeirinho desse e degolá-lo? Eu não sei se eu teria. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós já fizemos isso.
A Bíblia vai falar para nós que nós já fizemos isso. Quem sabe sem a gente saber. Mas a gente já fez isso um dia. Então a Bíblia vai nos mostrar aqui nesses textos de Levítico, interessante, depois você leia Levítico 1, o pastor Hermes que me passou, Levítico 4, 2 Crônicas, e você vai ver lá em Isaías 53:7, que é uma profecia importante de Jesus, aquela onde diz no versículo 4, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si todas as nossas dores, pelos nossos pecados ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha, como um cordeiro mudo, ele foi sem reclamar de nada. E aí, quando a gente entende lá que eles levavam outros animais para o sacrifício, a gente vai entender por que Deus escolheu o cordeiro, a simbologia do cordeiro, para demonstrar o seu Filho, para demonstrar o Cristo, para demonstrar o nosso Jesus, o nosso Senhor. Então é como diz esse vídeo que a gente viu. Então os nossos pecados levaram o Cordeiro de Deus a ser sacrificado. Os nossos pecados o levaram para a cruz. Por que quando a gente olha para a cruz, qual é o significado disso? O sacrifício de Jesus, o que nós cristãos falamos, porque nós não temos ele pendurado ali, porque a gente entende o quê? Que ele não está mais ali, que ele ressuscitou e vive, e que ele está vivo à destra de Deus, e que o poder de Deus veio sobre ele naquela cruz. Deus o deixou ali fazendo enfermar, Deus entregou o seu Cordeiro por mim e por você. Nós levamos Jesus até a cruz, ele não precisava ter feito isso. Por ele não, mas ele fez por mim e fez por você. Nós o levamos até lá. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, dizendo na simbologia cristã que eu e você estamos levando o cordeiro para o sacrifício, e quando eles impunham as mãos sobre o cordeiro, o pecado deles passava para o animal. Isso não era físico, mas isso era no mundo espiritual. E quando por isso eu disse para vocês, que se a gente atrelar somente a simbologia a este mundo aqui, nós não vamos entender o que Deus quer, as condições que Deus tem para nós, ou o plano que Deus tem, ou o propósito, por que Deus fez isso. A gente vai ver isso desde o começo da palavra, desde o começo. Se você for ver Gênesis capítulo 4, quando você vê que Abel levou o quê? Ele levou um animal para ser sacrificado. Caim não, Caim levou uma oferta que, teoricamente, ao modo, não era má. Mas Abel entendeu que para agradar a Deus, que para buscar a Deus, precisava de um sacrifício. E Deus mostra isso para o seu povo, Deus coloca o seu povo, Deus tira o povo do Egito, dizendo a eles o que na noite anterior? Sacrifique o cordeiro, pegue o sangue, coloquem sobre os umbrais das portas, e então saiam, e o anjo vingador, o anjo que matará os primogênitos, quando olhar para a casa de vocês, ele não vai atacar o seu primogênito, dizendo ali já que o Cordeiro de Deus morto, que o sangue de Jesus tem o poder sim, de sobre a minha vida e sobre a sua vida, te proteger, te abençoar, te guardar. Mas essa é a simbologia que a gente viu, a gente não estava lá. Hoje nós não vamos e não precisamos mais pegar um animal e sacrificá-lo. Vou te fazer uma pergunta interessante. Por que em alguns lugares se sacrificam animais? E se sacrificam ao diabo. Se sacrificam a Satanás. Por quê? Porque é justamente a cópia do que ele viu de Deus. Por que degolam? Por causa exatamente disso. As pessoas, infelizmente, enganadas que fazem isso, estão fazendo pactos terríveis.
Quando a gente vai buscar de Deus isso para nós, quando a gente vai entender isso, e quando a gente entender realmente isso, a gente vai para o último livro da Bíblia, que é a revelação. Esta música que ela cantou por último aqui, Digno ao Senhor, é uma tradução, né? No seu original em inglês, digno é o cordeiro. Worth is the lamb. Então é exatamente isso que Deus fez por nós. Aí você vai dizer, puxa vida, pastor, mas aí acabou ali? Não. A referência não acaba na morte de Jesus, a referência não acaba quando ele ressuscita, a referência não acaba na cruz, a referência ao Cordeiro de Deus passa para o livro que o apóstolo João viu, da maior revelação que nós vamos ter sobre a nossa vida, que é a glória, que é o livro de Apocalipse. Sabe quantas vezes o Cordeiro, a palavra Cordeiro de Deus é citada em Apocalipse? 29 vezes. De que forma? Todas elas triunfante. Todas elas, não mais como aquele animalzinho, mas sim, ele como um aspecto mais vitorioso, com o aspecto de nos dar a vitória, com o aspecto de nos favorecer em graça, para que um dia nós estejamos na glória com ele. Estamos aqui hoje nesse memorial, precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Jesus nos deixou isso. Participe, você tem, João fala no capítulo 6, Jesus dizendo, vocês precisam comer do meu corpo e tomar do meu sangue, senão vocês não vão ter parte comigo. Essa é a ideia que Deus traz para nós. Então Deus escolhe, dentre todos aqueles animais que eram sacrificados, o cordeiro, porque o aspecto do cordeiro, teoricamente, nos mostra uma fraqueza, mas Deus transforma a fraqueza num poder. Deus transforma um cordeiro no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Deus mostra isso para enganar, para fazer com que o povo entenda, para que as coisas sábias sejam concluídas ao contrário. Deus confunde os sábios. Então aqui em Apocalipse, eu queria que você abrisse Apocalipse capítulo 5. Abra lá comigo. Apocalipse capítulo 5 nos diz assim, E é lendo a palavra que a gente vai atentar para o que está escrito. Diz assim, e vi. E esta parte aqui é para que hoje você tome posse do que você veio fazer aqui nessa noite. O Cordeiro de Deus venceu por mim e por você. O meu pecado e o teu pecado, eles foram naquela cruz, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, do poder de Deus. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Veja, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então João diz assim, eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Eu não sou digno de abrir esse livro. Você não é digno de abrir esse livro, nós nunca fomos. A Bíblia está dizendo aqui para nós, e de nem digno de abrir, nem de o ler e nem de olhar para ele. Então me disse um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos.
E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, quem estava lá? Um cordeiro. Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões, milhões, milhares e milhares. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam, aleluia, ouça isso, sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. Os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive para todos sempre. É o nosso Senhor Jesus, é o Cordeiro de Deus que foi imolado naquele dia, que foi sacrificado pelo meu pecado e pelo teu pecado, e hoje está vivo. É Ele que nós vamos fazer memória nesta noite, é a Ele que nós vamos exaltar e dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis o nosso Jesus. Para confirmar isso, vá mais à frente, para a gente ir encerrando. O mais importante hoje é a preparação para o que vamos fazer aqui. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19 diz assim, versículo 7, ele todo é lindo, mas a Bíblia toda é linda, mas aqui é o triunfo. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse: escreve: bem-aventurados, ouça isso, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E então João diz aqui: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava assentado sobre ele. Chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga a peleja com justiça.
Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e é ele mesmo, é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para sempre, para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Ele é. Ele é que está aqui hoje conosco. Jesus está conosco aqui, olhando para cada um de nós. Nesta ideia que a gente entende aqui, esta palavra é relatada 29 vezes no último livro da Bíblia, na revelação final de todas as coisas. Até aqui tudo já aconteceu. Agora vai acontecer, está em curso. Mas a condição é, nós um dia, e precisamos nos preparar agora para nós presenciarmos isso que está escrito aqui. Isso vai acontecer. Se prepare. Se prepare para nós estarmos juntos nesse grande dia. Se prepare para nós estarmos juntos glorificando ao Senhor Jesus, entendendo que Ele fez tudo por nós, entendendo que Jesus Cristo morreu por mim e por você naquela cruz, não para que hoje nós estivéssemos tristes, mas sim para que nós estivéssemos glorificando a Ele, exaltando a Ele, dizendo: Jesus, Tu és a minha força, a minha vitória, Tu és o Senhor da minha vida, e hoje eu estou aqui porque tenho na minha mente de que o Cordeiro de Deus foi morto por mim e ressuscitou por mim, ressuscitou por você, ressuscitou pela sua vida. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar isso em você hoje. Tenha essa certeza. Vamos nos